Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Vamos lá. A partir de agora não vou responder ninguém não, viu, irmãos? A partir de agora eu vou pregar uma história para vocês. Êxodo 14, 14. Vamos lá? Alexa, tocar fundo musical. Amém, irmãos? Alexa tá dizendo... Alexa, você não vai tocar hoje, não? Alexa, tocar fundo musical. Alexa, aumenta o volume. Essa Alexa hoje... Sei não, cada coisa que os tempos mudaram. Irmãos, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 14. Vou ler somente esse versículo. Preste atenção no que está dizendo aqui. Vamos lá. O Senhor lutará por vocês, e vocês calai-vos. Vamos repetir aqui. O Senhor lutará por vocês, e vocês calai-vos. Amém? Irmãos, Alexa, aumentar o volume. Estava no volume mínimo. Alexa, mais volume. Alexa, mais volume. Alexa, aumentar o volume. Aí tá bom. Tá ótimo. Irmãos, esse versículo na qual foi lido aqui, no livro do Êxodo, capítulo 14, vai nos contar uma história do povo que tinha saído do Egito. Amém? Aí já é outra tradução, né, Ziza? É isso mesmo. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. É outra tradução. Exatamente. Então vamos lá, irmãos. Quando nós pegamos a Bíblia para estudar e ler, logicamente, nós entendemos que Moisés foi um homem que foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito. Amém? E se eu comentar com vocês uma coisa aqui, vocês vão até achar que eu estou mentindo. Mas vocês acreditam que até hoje existem homens que pregam sobre Moisés, que tirou o povo do Egito, mas não sabem explicar como que o povo foi parar no Egito? Sério? Porque você pregar que Moisés tirou o povo do Egito, normal. Mas você explicar, quando alguém pergunta, como que esse povo estava no Egito? Eu já vi pastores me perguntando sobre isso. Ô pastor, eu estava pregando sobre isso e uma pessoa me perguntou depois do culto e eu não soube responder. Então eu vou trazer a história desde o princípio para vocês entenderem. Amém? Quando nós pegamos a Bíblia no livro de Gênesis, do capítulo 12... Alex, abaixa o volume um pouquinho. Quando nós pegamos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, a Bíblia vai dizer que existiu um homem, no capítulo 11, aliás, chamado Terá. Este homem tinha 3 filhos. Um chamava Abraão, que era Abrão na época, outro chamava Arã e outro chamava Naor. Amém? E a Bíblia vai dizer no capítulo 12 que Abrão, um dos filhos deste homem, ouviu a palavra de Deus que diz para ele: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Quando Abraão ouve essa palavra de Deus, Abraão vai pegar sua esposa, chamava Sarai, que é Sara, juntamente com o filho adotivo que ele tinha, chamava Ló. Por que era um filho adotivo? Ló era filho de Arã. Arã, irmão de Abrão, já havia morrido. E o costume da época era, quando alguém da família morria, o irmão mais velho, o irmão mais novo, se fosse solteiro, casava com a esposa do irmão que morreu, e o mais velho cuidava da sua descendência, dos seus filhos. Como o irmão de Abrão, chamado Arã, morre, então seu filho, chamado Ló, ficou nas mãos de Abrão. Abrão teve de pegar Ló como seu filho adotivo. E a Bíblia diz então que Abraão sai juntamente com Ló, com a sua esposa Sarai, e vai para a terra na qual Deus havia dito. Só que a Bíblia diz que quando Abrão chega naquele lugar, havia fome naquelas terras. Então Abrão resolve descer até o Egito.
Mas quando nós pegamos a história aqui, você vai entender que Deus falou para ele, sai da tua casa, da casa do seu pai, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação, e se tu uma bênção. Deus está fazendo duas promessas para Abraão. Uma que ele seria pai de multidões, e outra que ele seria abençoado em todas as áreas da vida dele. Então nós entendemos que quando ele sai da casa do pai dele, irmãos, a sua bênção espiritual já estava concretizada, porque Abraão já ouvia Deus falar com ele. A sua bênção familiar também já estava concretizada, porque ele saiu juntamente com o pai, com a esposa e o filho adotivo. Mas faltava uma bênção na vida de Abraão, que era a vida financeira. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na terra na qual Deus havia dito, havia fome. Abraão resolve descer até o Egito. E quando eles estão chegando no Egito, Abraão vai dizer para tua esposa, Sarai, quando nós chegarmos no Egito, não diga que você é minha esposa, porque você é uma mulher muito formosa. Certamente, se você disser que é minha esposa, vão me matar para pegar você, para ter você como mulher. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega no Egito, ele vai dizer para todos que Sarai era sua irmã. E a Bíblia vai dizer que todos os homens daquela cidade começaram a cobiçar Sarai, esposa de Abrão. Até que o próprio faraó manda buscar Sarai para ser uma das suas esposas. E a Bíblia vai dizer, por Abraão dizer que era irmão de Sarai, a Bíblia diz que o faraó deu ele escravos, rebanhos, prata e ouro. Só que a Bíblia diz que Deus começou a castigar aquele lugar com pragas, não deixando que o faraó tocasse em Sarai. Mas a Bíblia vai dizer que o faraó descobre que Sarai não era irmã de Abrão e sim esposa. Ele vai voltar até Abrão e dizer, olha, por que você mentiu para mim, dizendo que ela era sua irmã? Pega a tua mulher, pega teu filho e tudo que é teu. Todos os bens que é teu, porque ele tinha enricado Abraão, e sai das minhas terras. Ali, mais uma promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão, porque a sua vida financeira foi edificada. Deus abençoou a sua vida financeira. Então sai Abraão do Egito, juntamente com Sara, com Ló, levando consigo uma mulher, uma escrava egípcia, chamada Agar. Se você pegar a história mais para frente, Agar foi aquela que Sara pediu para que se deitasse com Abraão, porque Deus havia prometido a Abraão de dar um filho. E Sara pede que Agar deita com Abraão, e ela dá à luz a um filho de Abraão por nome Ismael. Esta Agar veio do Egito. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, nessa trajetória, está prometendo a Abraão que daria a ele um filho, que ele seria pai de multidões. Mas quando nós entramos no capítulo 15 do livro de Gênesis, amado, a Bíblia diz que certa feita, Abraão vai questionar a Deus. Vamos ler. Abraão vai dizer para Deus, aonde está o meu herdeiro? Se o único herdeiro que eu tenho é Eliezer, um damasceno, um homem de Damasco. Ou seja, Abraão está dizendo para Deus, o Senhor disse que vai me dar um herdeiro, eu não tenho. O único que eu tenho é um cara de Damasco, que ele é meu empregado, é meu servo. Mas vamos ver o que Deus vai falar com ele. Veja só. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho? O herdeiro da minha casa é um damasceno Eliezer. Abraão continuou, tu não me des descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, este não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus ali está falando com Abraão, ei Abraão, Sara, naquela época o povo casava com parentes, né? Não é meia irmã, é parente distante, sim. Então, irmãos, Deus ali está dizendo com Abraão que não era Eliezer que seria o seu herdeiro, e sim um filho que nasceria dele. Amém? E se nós continuarmos a história aqui, Deus vai dizer para Abraão, Abraão, agora sai da tua tenda, contra as estrelas do céu, se é que tu podes, porque assim será a sua descendência. Deus, Alexa,
tocar fundo musical pentecostal para oração. Aqui está um mix com base na música Bate Coração de Gerson Rufino, no Amazon Ai, meu Deus, Music. não é bate coração, não. Alex, abaixa o volume, pode desligar. Alex, desligar. Então a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olhe para o céu e conte as estrelas se é que tu podes, porque assim será a sua descendência. Só que Deus vai dizer algo a mais para Abraão. Deus vai dizer para Abraão, só que tem um detalhe, Abraão. A sua descendência peregrinará em terra alheia e será reduzida à escravidão durante 400 anos. Olha o que Deus diz para Abraão. Que o filho que Abraão teria, o seu herdeiro, não seria Eliezer, seria alguém que nasceria dele, só que a descendência de Abraão seria grande. E quando a descendência de Abraão fosse grande, ela iria para uma outra terra e peregrinará em uma terra distante. E ali ela seria reduzida à escravidão durante 400 anos. Amém? E todos nós conhecemos a história. Primeiro, Sara, que era uma mulher que era estéril. Preste atenção. Sara, mulher de Abraão, era estéril. Então ela vai pedir para que Agar, que era a serva egípcia, deita com Abraão, tentando ajudar a Deus a dar a Abraão a descendência. Ela vai engravidar, dar à luz a um filho, na qual chamará Ismael. Amém? Só que o propósito de Deus na vida de Abraão não era Ismael. O propósito de Deus na vida de Abraão era um filho. O que esse cara tá falando? Mas ninguém gosta de música ameaçadora. Ih, meu Deus. Só que é o seguinte, a promessa de Deus para Abraão, juntamente com a sua filha, com a sua esposa chamada Sarai. Quando nós pegamos Gênesis capítulo 18, a Bíblia vai nos contar que Abraão estava sentado na porta de sua tenda certa feita, quando ele levanta a cabeça, ele viu 3 varões chegando ao seu encontro. Esses 3 varões eram o próprio Deus em teofania, juntamente com mais 2 anjos. Deus desceu na terra para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Amém? E Abraão ali conversando com Deus, e Deus disse que desceu para destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Abraão vai interceder por aquele povo e diz: Senhor, mas se lá tiver 50 pessoas corretas, Deus vai falar: se lá tiver 50 pessoas corretas, Abraão, por amor a 50 não destruirei a cidade. Até que foi caindo, até chegar somente a Ló e sua família. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para Abraão: onde está sua esposa Sarai? Ele vai dizer: ela está na tenda. Aí Deus vai dizer para Abraão: daqui 1 ano, Abraão, voltarei, porque a Sarai dará à luz a um filho. A Bíblia diz que Sara ri consigo mesmo e diz: como eu, uma mulher da idade que eu estou, que eu já cessei meu costume, vou dar à luz a um filho. E Deus vai dizer para ela: Sara, por que tu riu? Ela vai tentar sair fora, dizer: não, Senhor, eu não ri. Por causa de esconder alguma coisa de mim? E por causa, há alguma coisa demasiadamente impossível para mim, Sara? E a Bíblia diz que 1 ano se passa, ela dá à luz a Isaac. E nós conhecemos a história. Isaac vai ser pai de Esaú e de Jacó, e de Jacó vai nascer as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E os filhos de Jacó, nós conhecemos a história. Estou fazendo aqui só uma introdução para vocês entenderem como que o povo chegou no Egito. Então os filhos de Jacó, tinham um filho por nome José. Seus irmãos ficou com inveja dele, por quê? Porque José temia a Deus. José obedecia às ordens de Jacó. E a Bíblia diz que certa feita Jacó mandou fazer uma túnica, uma blusa de manga comprida, colorida, e deu para José, e seus irmãos ficaram mais com ciúmes ainda por causa disso. E José vai chegar certa feita juntamente com seu pai e seus irmãos e dizer: pai, eu tive um sonho que eu estava no campo com meus irmãos, atando feixes de trigo. Meu feixe ficou de pé e os seus feixes se inclinaram perante o meu. Seus irmãos começaram a indagar entre si: será que ele está dizendo que nós um dia vamos prostrar perante ele? E ele disse: tive outro sonho, pai, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Seu pai vai indagar: e José, por acaso está querendo dizer que a sua mãe e eu e seus irmãos um dia vai inclinar perante você? Então aquilo chamou a atenção de seus irmãos a ponto de eles terem inveja de José. E certa feita a Bíblia vai dizer que seus irmãos foram para Dotã levar o rebanho de seu pai de ovelhas para pastar. E o pai de José, que era Jacó, mandou José ir aonde estavam seus irmãos para levar alimento e trazer notícia de seus irmãos. E todos nós conhecemos a história. Exatamente, Terra. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram
José chegou na presença dos seus irmãos, eles julgaram ele na cisterna, depois resolveram tirar da cisterna e venderam José como escravo para o Egito. Todos nós conhecemos essa história. E a Bíblia vai dizer então que depois que José vai para o Egito, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, daí ele vai ser preso porque a mulher de Potifar tentou assediá-lo, ele fugiu dela, ela disse que foi o contrário, aquela história toda que nós conhecemos. Enfim, José se transforma no governador do Egito. E quando José se tornou governador do Egito, Canaã estava em fome. Todos os povos de todas as regiões iam no Egito comprar alimento, porque já tinha sido uma revelação que Deus deu para José. Quando o faraó disse para ele que teve um sonho que 7 vacas magras e 7 vacas gordas, que as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, e 7 espigas mirradas e 7 espigas formosas, as mirradas comiam as formosas, ele interpretou aquele sonho. Diz-me da lei de Moisés, e só o sacerdote levita poderia receber. Ó, que bom, irmão, é verdade. Amém. Vou aprender isso aí, viu? Então, irmãos, a Bíblia diz que havia fome em Canaã, e José, então, como era amigo de Faraó, Faraó permitiu José trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Quando nós pegamos o livro de Êxodo, no capítulo 2, no capítulo 1, perdão, a Bíblia diz que foi um número de 70 pessoas, a família de José, que chegou no Egito. Amém? Mas quando nós entramos no capítulo 2 do livro de Êxodo, agora preste atenção, que daqui para frente agora eu vou pregar a mensagem na qual foi lida. A partir do capítulo 2, a Bíblia diz que os hebreus estavam crescendo demais. Estavam multiplicando muito naquela terra. José havia morrido. O faraó, amigo de José, também havia morrido. Então havia outro faraó reinando no lugar do faraó que era amigo de José. E quando ele viu que havia ali um grande número de hebreus... Ô, Teco, eu acho que você está falando uma coisa e que todo mundo aqui está cansado de saber, irmão. Eu prego isso aí todos os dias. Há pouco tempo eu estava falando sobre isso. Dízimo era alimento, dízimo nunca foi dinheiro, todo mundo sabe disso. Apóstolo, Jesus Cristo, ninguém nunca pagou, porque só pagava dízimo quem tinha lavoura. Isso aí é fato. Então, irmãos, este faraó viu que o povo, os hebreus, estavam crescendo de uma forma sobrenatural, impôs uma lei. Ele mandou chamar 2 mulheres e disse para ele, 2 mulheres hebreias que eram parteiras, e disse para ela, olha, quando você for fazer o parto das mulheres hebreias, se nascer um filho do sexo masculino, você mata na hora do parto, mas se for filha da sexo feminino, você deixa viver. A Bíblia vai dizer que essas 2 mulheres, elas temiam a Deus e não mataram o filho das hebreias. Quando o faraó chamou elas para a conversa, para saber o que estava acontecendo, elas disseram, olha, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, elas são vigorosas. Quando nós chegamos para fazer o parto, elas já deram à luz. Então o faraó, preocupado, com medo, preste atenção, de que o povo hebreu, como eles estavam multiplicando demais, se houvesse uma guerra contra o Egito, eles poderiam aliar-se com qualquer outro exército e vencer o Egito. Então ele impôs uma lei. Que lei era essa? A lei era... todo filho do sexo masculino que nascesse das hebreias tinha que entregar na mão dos soldados egípcios, e os egípcios iriam lançar aqueles filhos no rio Nilo para ser comido de crocodilo. Olha que forte, irmãos. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos. O que Deus falou para Abraão, lá no Gênesis capítulo 15? A sua descendência peregrinará em terra alheia, será reduzida à escravidão durante 400 anos. Automaticamente Abraão contou para sua esposa o que tinha falado. Se Abraão contou, o inimigo ouviu ele falar. E o inimigo sabia que depois de 400 anos, aquele povo ia sair da escravidão do Egito. Então ali Satanás já sabia que Deus levantaria alguém, um libertador para tirar aquele povo do Egito. Então Satanás usa o faraó para tentar matar todos os filhos do sexo masculino das hebreias, para que não houvesse um libertador no meio daquele povo. Mas quando nós pegamos o livro de Êxodo, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que um homem da tribo de Levi casa-se com uma mulher da mesma tribo. Esta mulher engravidou-se. José Carlos, exatamente. Porém, agora muito que acredita que fiéis são obrigados a enriquecer, pastor. Quem é José Carlos? Eu não sei quem que é isso, né? Exatamente. Porém, agora muitos que acreditam que fiéis são... Eu não entendi também, não meta na Bíblia. Então, irmãos, vamos lá. A Bíblia diz que esta mulher engravida.
Agora veja só que interessante. Havia um decreto. Isso aqui é muito interessante. Havia um decreto que toda mulher que desse à luz a um filho do sexo masculino teria que pegar essa criança e entregar na mão dos soldados egípcios para que essa criança fosse levada até o rio Nilo e jogada. Então, irmãos, imagina uma mulher grávida, o que passava na mente dela. Se eu der à luz a uma filha, eu vou poder cuidar, criar a minha filha. Mas se der à luz a um filho, certamente vão jogar meu filho no rio Nilo. Eu vou ver o meu filho morrer. Mas a Bíblia diz que esta mulher deu à luz a um filho do sexo masculino. E quando ela dá à luz ao filho do sexo masculino, ela viu que a criança era formosa. E ela então conseguiu esconder aquela criança durante 3 meses. Agora que entra aqui, irmãos, o mistério de Deus. Preste atenção. Eu estou com 163 pessoas me assistindo. Com certeza aqui, no mínimo, aqui a metade é mulher. Então quem é mulher e quem é mãe vai entender o que eu estou falando. A mãe deu à luz a um filho. Ei, Antônio Carlos, meu amigo, seja bem-vindo. E conseguiu esconder aquela criança durante 3 meses. Amém? Quem é mãe aí vai entender o que eu estou dizendo. Os 3 primeiros meses de uma mãe, os 3 primeiros meses de uma criança, perdão, são os meses mais difíceis para a mãe. Por quê? A criança acorda, chora para ser trocada, a criança chora com cólica, a criança chora para ser amamentada. É verdade ou não é? E como que uma mãe, boa noite Mendes, vai pegar uma criança e esconder ela durante 3 meses? Não tem como. Por quê, irmão? Eles moravam na ilha de Gósen. As casas todas perto uma da outra. Automaticamente, se ela mostrasse a criança para alguém, com medo de represália, alguém poderia contar para os soldados de Faraó que ela estava com a criança em casa, os soldados de Faraó iriam até a casa dela para tomar a criança. Pois, por que eles iriam contar? Porque eles tinham medo de represália de quê? Se o Faraó descobrisse que ela estava escondendo a criança e o povo que estava ao redor não contou que ela estava escondendo a criança, todos eles podiam pagar algum preço. Mas só que ela conseguiu esconder a criança. Aí, meus irmãos, eu gosto de viajar na Bíblia. Aí eu gosto de meditar ali. Boa tarde, Ana Paula. No livro do Salmo 91, no versículo 4, onde a Bíblia diz, olha, ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A mãe não escondeu a criança, meu irmão. O próprio Deus aguardou debaixo das suas asas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aquela criança não era uma criança comum, não, irmãos. Aquela criança não era uma criança comum. Aquela criança era um projeto de Deus. Amém, meus irmãos? Aquela criança era projeto de Deus. Então veja só. A Bíblia diz que passado 3 meses, não podendo mais esconder aquela criança, ela pegou um cesto, vedou ele com betume, colocou ele dentro d'água. Aí eu vou te contar mais um mistério que aconteceu. Quando você pega a geografia daquela época, o castelo de Faraó era na cabeceira do rio Nilo, lá em cima, onde que ele nascia. A ilha de Gósen, onde ficavam os hebreus, era lá embaixo. Por que a ilha de Gósen era lá embaixo e o castelo lá em cima? Porque eles achavam que o rio Nilo, a paz, Everan Carvalho, que o rio Nilo era sagrado. Então, os egípcios tinham que banhar primeiro no rio Nilo, para depois o povo hebreu banhar lá embaixo, na ilha de Gósen. Porque se o povo hebreu banhasse primeiro do que o povo egípcio, amém, Veridiano? Se o povo hebreu banhasse no rio Nilo primeiro que os egípcios, eles iriam sujar a água. Então a ilha de Gósen era lá embaixo e o castelo de Faraó era lá em cima. A Bíblia diz que a mãe colocou o filho no cesto. Só que em vez do cesto descer seguindo a corrente do rio, o cesto subiu e parou perto do palácio de Faraó. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Quando Deus está no negócio, até o que não era para ser, vai ser. Quando Deus está no negócio, até aquilo que não tem condição de acontecer, acontece, irmãos. E a Bíblia diz que a filha do Faraó saiu com suas servas para se banhar no rio Nilo. E quando elas saíram para se banhar, ela escutou um choro. E quando ela escuta o choro, mandou uma das suas servas ver o que era. Ela abriu o cesto e viu que era criança e disse, aqui tem uma criança hebreia. A paz, Ângela. Ela pegou aquela criança, agora vamos lá.
Eu vou trazer outro mistério. Irmãos, quem me acompanha aí sabe. Eu não prego, eu não fico escutando pregação de ninguém para me pregar, não, viu, irmão? O que eu falo aqui, ó, é o que Deus me dá. Vem cá. A Bíblia diz que a mãe colocou o menino no cesto. Toda mãe, quando está grávida, toda mãe, não tem essa nem aquela, todas, quando está grávida, antes de fazer, que hoje nós temos como fazer, que negócio, como é que fala? Ultrassom. Toda mãe, quando está grávida, imagina, se minha filha for mulher, vou pôr o nome dela de Sabrina, por exemplo. Se for sexo masculino, vou colocar de Marcos, por exemplo. Toda mãe dá nome à criança antes de nascer. É verdade ou não é? Mas a Bíblia diz que a mãe daquela criança não colocou o nome dele, ela chamava ele de menino. Por que ela não colocou nome? Porque quando a filha de Faraó pegou a criança tirada do cesto, ela levanta a criança e diz, o seu nome será Moisés, que significa aquele que foi tirado do rio ou das águas. Ou seja, vem cá, se a mãe tivesse colocado o nome da criança, preste atenção, a filha de Faraó pega a criança e coloca outro, haveria na Bíblia aí como que eu posso dizer, uma discordância, correto? Então a mãe não colocou, por quê? Porque Deus já sabia que quem iria colocar o nome era a filha de Faraó. Mas vem cá, eu falei que a criança era o quê, irmãos? A criança era projeto de Deus. E o que é projeto de Deus, irmãos? Quem coloca nome é Deus. Quem coloca nome no projeto é Deus, irmãos. Aí você está do outro lado falando que esse pastor está falando heresia. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 a seguir, que um homem chamado Zacarias, um sacerdote chamado Zacarias, casado com uma mulher chamada Isabel, entrou no templo, no altar do incensário para acender incenso a Deus. Apareceu-lhe um anjo à sua direita e disse, Zacarias, a sua oração foi ouvida, a tua mulher engravidará. E olha que a mulher de Zacarias já era velha e era estéril, chamada Isabel. A sua mulher engravidará e dará à luz a um filho na qual se chamará João, e ele irá diante do Senhor. Ou seja, João Batista também era projeto de Deus. E o que é projeto de Deus? Quem põe nome é Deus. O mesmo anjo, 6 meses depois, vai numa cidade da Galiléia chamada Nazaré, aparece para uma moça chamada Maria e diz, ei mulher, graciada foi ti, o Espírito Santo de Deus te envolverá e tu engravidarás e dará à luz a um filho, na qual será filho do Deus Altíssimo, e o seu nome será Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? O que é projeto de Deus? Quem coloca nome é o Deus, irmão. Quem coloca nome no projeto de Deus é o próprio Deus. Aquela mulher, filha de Faraó, levanta a criança e diz, o seu nome será Moisés, aquele que foi tirado das águas. Mas vem cá, agora o mais interessante. Existia naquela época um decreto que toda mãe que desse à luz a um filho do sexo masculino teria que entregar para uma criança ser jogada no rio. A paz, Arlene, seja bem-vinda. Agora vem cá. Aquela criança para sua mãe era um filho. Aquela criança para o Faraó, ele era uma ameaça. Porque o Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino, porque todo o sexo masculino, toda criança do sexo masculino para ele era ameaça. Mas para Deus aquela criança era um projeto. Vocês estão entendendo, irmãos? O que para a mãe era um filho e para o Faraó era uma ameaça, para Deus era projeto. Meu Deus, quanto tempo eu ouvi a história de Moisés, hoje você me deu visão. Amém. Vou falar mais para você então, Maria Rita. Vou te dar outra revelação forte. Para a mãe era filho, para Faraó era ameaça, mas para Deus era projeto. Agora, o homem que mandou matar, ou o homem que, como que eu posso dizer aqui? Aquele que ordenou a morte de Moisés, vamos dizer assim, aquele que ordenou a morte de Moisés, que era Faraó, foi o homem que Deus escolheu para cuidar dele. Quem ordenou a morte de Moisés foi o homem que Deus escolheu para cuidar dele. Quem está entendendo aí, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aí? Quem ordenou a morte de Moisés foi o homem que Deus escolheu para cuidar. Por que Deus escolheu
Faraó para cuidar de Moisés. Por quê? Deixa eu explicar para vocês aqui. Faraó viveu dentro do palácio 40 anos, irmãos. Moisés estudou. Moisés aprendeu a lutar. Deus precisava de Moisés para escrever o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por isso, Faraó teve que cuidar dele, que foi dentro do palácio que ele aprendeu a escrever. Para tirar o povo do Egito e andar com ele no deserto durante 40 anos, Deus precisava de um guerreiro. E foi dentro do castelo de Faraó que Moisés se tornou um guerreiro. Quem está entendendo aqui, irmãos? Quando Deus está no negócio, irmão, até quem ordena a sua morte cuida de você. Quando Deus entra no negócio, até aquele que fala que não gosta de você é que Deus usa para te abençoar. Quem está entendendo, irmão? Quando o negócio é com Deus é diferente, irmãos. Quando o negócio é com Deus é diferente, meu querido. Olha você, quem decretou a morte de Moisés foi quem Deus escolheu. Ei, Alexandra, boa tarde. Foi quem Deus escolheu para cuidar dele. Então vamos lá. 40 anos Moisés dentro do palácio. 40 anos aprendeu tudo. Boa tarde. Tudo que o Egito poderia ensinar para ele. Moisés conheceu vários deuses. Preste atenção, isso que é forte. Moisés conheceu vários deuses. Moisés aprendeu a lutar. Moisés aprendeu a ler e escrever. Alguns historiadores dizem que Moisés foi até engenheiro. Eu não posso dizer que a Bíblia não me fala isso. Porque eu gosto muito de Deuteronômio 29, onde está escrito assim, olha, o que foi revelado a nós, foi revelado a nós e aos nossos filhos para sempre. Mas o que não foi revelado a nós é mistério, só pertence a Deus. Então, alguns historiadores dizem que ele foi engenheiro, não sei. Eu prego o que está escrito na Bíblia. Então, mas que ele sabia ler, eu sabia. Eu sei que a Bíblia diz que ele sabia ler. E que ele era guerreiro também, eu sei. Então, eu prego o que eu sei. Ô, irmão, essa palavra é para mim também. Deus está no meu negócio. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar, irmãos. Então, dentro do palácio, ele conheceu todos os deuses que o Egito podia apresentar para ele. Todos. Dentro do palácio, ele aprendeu a lutar, aprendeu a escrever. Só que, preste atenção, nossa vida ministerial, ela é processo. A nossa vida ministerial é como se fosse uma escada. Cada degrau, irmão, é um processo. E cada passo que nós damos, nós aprendemos um pouco mais. Porque tem gente que fala assim, olha, tem gente que fala assim, vai para a igreja hoje, converte, entra para um seminário teológico, depois de 2 anos e meio, sai de lá com a carteirinha de pastor. Eu sou pastor, que eu fiz teologia, mas nunca passou pelo processo. Não esperou o tempo de Deus, fez igual a mulher de Abraão. Abraão, Deus falou que ia dar um filho, a mulher dele tentou ajudar Deus, fazendo ele deitar com a mulher egípcia, onde nasceu Ismael. E o projeto era Sara e Abraão ter um Isaac. Amém? Então vamos lá. Tudo é processo. Deus esperou 40 anos para Moisés, dentro do palácio, conhecer todos os deuses que o Egito podia apresentar para ele. Mas quando Deus quis se apresentar para Moisés, Deus levou ele para o deserto. Quem está entendendo? Quando Deus quis se apresentar a Moisés, Deus leva Moisés para o deserto. O que acontece? Deus fez com que Moisés, dentro do palácio, no Egito, conhecesse a sua genealogia, descobrisse quem era a sua família, descobrir que ele era hebreu. Deus preparou uma situação. Pastor, ele era gago, a Bíblia fala que ele tinha língua, ele também, exatamente. Então Deus preparou uma situação que o soldado egípcio estava castigando um hebreu, Moisés mata aquele soldado egípcio, e ele matando aquele soldado egípcio, alguém conta para Faraó, Faraó falou que ia matar Moisés, Moisés foge para o deserto e foi para Midian. E quando Moisés está em Midian, ele conhece um homem chamado, oh meu Deus, dá o nome aqui, meu pai. Oh, fugiu o nome aqui do pai de Sípora, que era a esposa de Moisés. Conheceu esse homem que era um sacerdote de Deus, amém? Este homem, Moisés casa com a filha mais velha desse homem, amém? E Jetro, obrigado aí, Alzira, Jetro, exatamente. Ele conhece Jetro, casa com a filha de Jetro. Só que quando, preste atenção, Abraão conhecia todos os deuses, eu lembro a rolagem testando os ovos, aqui.
Amém, Nil? Quando Moisés estava no palácio, preste atenção, de Faraó, ele conheceu todos os deuses egípcios, mas ele já ouvira falar do Deus vivo de Israel, mas ainda não conhecia. E foi preciso Deus levar ele para o deserto para ele passar a conhecer ele. Deixa eu falar algo para vocês antes de eu continuar aqui. Você sabia que é no deserto que nós temos mais intimidade com Deus? Você sabia que é no deserto, na situação difícil, que nós nos acheguemos mais a Deus? Sabia disso? Quando as coisas estão bem pra gente, irmão, que a conta bancária tá boa, a gente não tá devendo, que a família tá tudo indo bem, a gente nem procura muito Deus. Já percebeu isso? Você não ora muito, você vai dormir, fala, oh, Deus abençoe minha noite, amém. Você levanta, oh, Deus abençoe meu dia, amém. Mas quando a situação está difícil, nós oramos mais, nós buscamos mais a presença de Deus. Já perceberam isso? E foi preciso Deus levar Moisés para o deserto para ter um tete-a-tete com ele. Livro de Êxodo, capítulo 3. Amém. Deus vai te tirar desse deserto, irmão. Livro de Êxodo, capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, cuidando do seu rebanho. Uma das ovelhas, presta atenção, foge e sobe para o Monte Horebe. E a Bíblia diz que Moisés, então, preste atenção, sobe para este monte atrás desta ovelha. E quando ele chega no monte, ele viu uma sarça. Sarça era uma árvore que dá no deserto. E essa sarça era normal ela pegar fogo no deserto, porque durante o dia, com o sol muito quente, que a temperatura do deserto é muito pesada, essa sarça ela pega fogo e consome, ela vira cinza. Só que a Bíblia diz que quando Moisés viu a sarça, ela estava em chamas. Só que ela estava em chamas, mas ela não se consumia. Êxodo capítulo 3, olha aqui. Ô, glória. Vamos ler aqui, irmãos? Eu gosto de ler e mostrando para os irmãos, para não falar que eu estou inventando as coisas. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa sarça de fogo. Amém? Aquela sarça pegava fogo, não se consumia, mas era o anjo de Deus que estava dentro daquela sarça. E a Bíblia vai dizer que Moisés falou assim consigo mesmo, vou até lá para ver essa maravilha de perto. Mas então quando ele chega perto da sarça, ele ouve uma voz, que era a voz do anjo do Senhor, que estava dentro da sarça, e diz, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Olha que forte, irmãos. Moisés chega perto da sarça, quando ele chega perto, ele ouve a voz de Deus falando, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Vou abrir um parênteses aqui nessa mensagem, irmãos, que eu tenho que falar isso. Qual era a barreira que estava impedindo Moisés chegar até a sarça? Era sua sandália. Moisés precisava descalçar aquela sandália para ouvir Deus falar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Moisés tinha que tirar aquela sandália, porque aquela sandália era barreira entre ele e Deus. Para ele ouvir Deus falar, ele foi preciso descalçar aquela sandália. Estão entendendo, né? Agora eu quero perguntar para você, qual é a barreira que está atrapalhando você ouvir Deus falar? Qual é a barreira que está fazendo separação entre você e Deus? Qual é? Porque todos nós precisamos jogar por terra a barreira que há na nossa vida, que está separando nós de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Isaías capítulo 59, olha o que a Bíblia diz. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem tapado os seus ouvidos para que não possa ouvir as vossas orações. Mas as vossas iniquidades faz separação entre você e Deus, e os vossos pecados faz com que ele vire o rosto para não ouvir as vossas orações. E aí? O nosso pecado, a nossa iniquidade está fazendo separação entre nós e Deus. Talvez você fale, pastor, mas qual será o meu pecado? Não sei. De repente você precisa liberar perdão para uma pessoa para você passar a ouvir a voz de Deus.
Talvez o pecado que você precisa, a barreira que está fazendo separação entre você e Deus, é algum contato que você tem no WhatsApp, que você precisa de tirar. Talvez seja alguém da sua família, preste atenção, que você não conversa há muito tempo, você precisa de liberar esse perdão para essa pessoa, porque esse pecado está fazendo separação entre você e Deus. Moisés precisava apenas tirar a sandália que está nos seus pés para ouvir Deus falar com ele. E tem coisa na minha e na tua vida que nós precisamos, preste atenção, nós precisamos jogar por terra, nós precisamos descalçar para nós ouvir Deus falar. Lembra lá no livro de João, capítulo 11, quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro? O que Jesus disse? Retirai a pedra. Por que Jesus diz retirai a pedra? Jesus podia falar pedra, remova-se daí, porque ele mesmo, certa feita, diz que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda tinha o poder de mandar um monte lançar-se ao mar. Então ele tinha o poder de falar, pedra, retirai daí. Mas ele diz para o povo, tirai a pedra. Por quê? Porque eu e você tem coisa na nossa vida que nós precisamos tirar o que está impedindo de Deus fazer a obra. Gente, eu estou rupiando aqui, irmãos. Tem pessoas ouvindo essa live aí que Deus está usando a minha boca para falar com ele. Você precisa tirar a pedra. Você precisa remover, descalçar aquilo que está fazendo separação entre você e Deus. Porque Deus, por que Deus falou retirar a pedra? Porque Deus sabia que a pedra era o homem que colocou, o homem podia tirar. Porque o que o homem não podia tirar, ele fez. Lázaro, venha para fora. Então, o que está na sua vida atrapalhando você ouvir a voz de Deus, é você que tem que tirar, não é Deus. Não é você falar, Deus, me ensina a perdoar. Deus não ensina ninguém a perdoar, não, irmão. O perdão vem de nós. Se você fez algo com alguém ou alguém fez com você, você carrega essa mágoa aí, irmão, está fazendo separação entre você e Deus, porque o próprio Jesus diz, aquele que não perdoará o irmão, eu não perdoarei perante o meu Pai. Então você que tem que procurar essa pessoa, olha, eu falei isso com você, eu fiz isso, mas eu te perdoo, ou você fez isso comigo, eu fiquei com raiva, carrega esse rancor no coração, me perdoa por isso. Então há separação entre nós e Deus. Talvez uma coisa simples que nós precisamos tirar, uma sandália à toa que nós precisamos descalçar para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo o que Deus está me usando para dizer nessa tarde? Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que Moisés, quando chega perto, Deus diz para ele, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés ali vai tirar a sandália. Então Deus vai falar para Moisés. Porque o povo, os hebreus lá no Egito, tinha clamado a Deus que eles não aguentavam mais a escravidão. Eles estavam trabalhando de sol a sol para fazer tijolos, para construir a cidade chamada Pitom-Ramsés. Então a Bíblia vai dizer que aquele povo estava vivendo uma vida de escravidão, não estavam mais querendo continuar naquela situação. Então eles clamaram a Deus. E quando eles clamaram a Deus, Deus arma aquela situação, Moisés vai para o Monte Horebe, e lá no Monte Horebe, dentro da sarça, Deus fala com Moisés, Moisés, eu ouvi a oração, eu ouvi o clamor do meu povo. E por isso, Moisés, hoje eu mesmo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Estou ouvindo essa palavra maravilhosa falando comigo. Amém. Amém, Selma. Estou rupiando aqui, irmão. Olha o que Deus falou para Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E por isso, hoje eu mesmo desci para livrar o meu povo da mão dos egípcios. Irmãos, quando nós clamamos a Deus, quando nós nos derramamos aos pés de Deus, quando nós colocamos nas mãos do Senhor nossos problemas, se for preciso, Ele desce do céu para nos entregar a bênção, irmãos. Ele desceu do céu para livrar o povo das mãos dos egípcios. Então ali Deus vai começar a conversar com Moisés. Deus vai dizer para Moisés, você foi o escolhido, você vai voltar para o Egito, que você vai libertar o meu povo. Moisés vai indagar a Deus, dizer que não sabia falar direito, mas Deus vai, olha, seu irmão Arão, eu vou mandar ele vir ao seu encontro e você falará as palavras para ele e ele falará as palavras para o faraó. Moisés ali teve um diálogo grande com Deus.
E Moisés, depois de convencido que ele ia voltar para o Egito, ele falou com o Senhor: Senhor, mas quando eu chegar lá e falar com o povo, Deus me enviou, qual é o nome desse Deus? O que eu vou dizer? A Bíblia vai dizer que Deus fala: Moisés, diga que eu sou o que sou. Olha você ver, eu sou o que sou. No hebraico, esta palavra eu sou o que sou, irmão, no hebraico, ela traduzida, ela significa eu sou o que eles precisam. Presta atenção, eu sou o que sou, mas no hebraico significa eu sou o que eles precisam, ou seja, se eles precisam de uma cura, ele é a cura. Se eles precisam de uma libertação, ele é a libertação. Se você precisa de uma porta aberta, ele é a porta aberta. Se você precisa de uma libertação para o seu marido, ele é a libertação do seu marido. Se você precisa de libertação para o seu filho, ele é a libertação do teu filho. Se você precisa de uma cura para a sua saúde, ele é a cura para a tua saúde. Ele é o que você precisa que ele seja. Então Moisés, Deus vai dizer, diga para o teu povo que eu sou o que sou, ou seja, eu sou o que eles precisam. E a Bíblia vai dizer então que Moisés volta para o Egito. Só que Moisés fica com medo de voltar para o Egito, irmão, e vai dizer para Deus: mas eu não posso voltar, que estão querendo tirar minha vida. Deus vai dizer: Moisés, volte, porque aquele que queria tirar sua vida já não vive mais. Faraó já tinha morrido. 40 anos já havia passado. E a Bíblia diz que Moisés volta. Quando Moisés volta para o Egito, Moisés tentou convencer Faraó de todas as formas para liberar o povo. E Faraó não deixava. Faraó com o coração endurecido: o seu povo não vai sair daqui, são meus escravos, se eles saírem daqui, eu não tenho quem faz o serviço e tal. Até que Deus começa a enviar pragas no Egito. Enviou a primeira, enviou a segunda, enviou a terceira, enviou a quarta. Quando Deus enviou a 9ª praga, que o Faraó ainda não tinha liberado o povo do Egito, aí Deus disse para Moisés: ei Moisés, eu enviarei a 10ª praga. E esta praga será pesada. Fala para o teu povo matar um cordeiro ou um cabrito. Preste atenção. Pegar o sangue deste animal, passar nas ombreiras da porta. Olha para você ver. Porque à meia-noite o anjo da morte passará pelo Egito. E a casa que tiver a marca do sangue, o anjo não entrará, mas aquela casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, ele entrará e matará o primogênito, desde os servos, dos filhos, até os animais. Então, irmãos, Deus ali vai dizer para Moisés que era para eles celebrarem uma festa chamada Páscoa, naquela noite. E eles tinham que matar um cordeiro, as famílias tinham que comer aquele cordeiro todo. Ele não podia ser cozido, ele tinha que ser assado, tinha que derreter a sua gordura. A família que fosse pequena, que não conseguisse comer um cordeiro, juntava com outra pequena para que eles pudessem comer. E eles tinham que comer pães sem ázimos, que era pães sem fermento, e ervas amargas. Cada uma dessas coisas tinha sua simbologia. Erva amarga significava o tempo de amargura no Egito. O cordeiro, acho que simbolizava o livramento de morte. E os pães ázimos, eu não lembro mais, irmãos, que isso aí é uma coisa que eu preciso fazer um estudo, que tem muito tempo que eu fiz. Cada um tinha uma simbologia. Que hoje existe a Páscoa por causa disso. Que Deus falou para Moisés que esta festa da Páscoa era para celebrar anos após anos, pela eternidade, celebrando a libertação do povo do Egito, aonde hoje o povo acha que Páscoa tem a ver com ovo de Páscoa, ovo de chocolate, Páscoa tem a ver com a morte de Jesus, nada a ver. Jesus morreu na Páscoa, mas Páscoa não simboliza a morte de Jesus, uma coisa nada a ver com a outra, entendeu, irmão? É por isso que a ceia da Páscoa, esta ceia que foi feita no Egito, é a mesma ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos na noite que ele foi preso. Exatamente, Nilton. Então, na noite que Jesus foi preso, que ele estava na mesa fazendo a ceia de Páscoa com seus discípulos, onde que ele falou que na mesa tinha um que ia trair e tal. Por isso que as igrejas evangélicas trouxeram a ceia para dentro das igrejas, falando que é a Santa Ceia, mas a ceia da Páscoa é uma celebração ordenada por Deus para os judeus de ano em ano, comemorando a libertação do povo do Egito. Vocês estão entendendo agora?
Mais cedo, quem estava acompanhando a live, desde o princípio que eu comecei, alguém perguntou da Santa Ceia, eu falei sobre isso, riram da minha cara e falou que eu sou um herege, amém. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que o anjo da morte passa pelo Egito, matou todos os primogênitos, desde o filho do faraó, desde os servos, os animais, o primogênito, o primeiro que nasceu da casa morreu. Então, no outro dia, a Bíblia vai dizer que Faraó ordenou que aquele povo saísse da sua terra. E todo o povo hebreu saiu da terra do Egito. Agora, irmãos, eu vou pregar aonde foi lido nessa tarde. Hebreus capítulo 14, versículo 14. Quando nós entramos em Hebreus capítulo 14, nós vamos entender que tem 3 dias que o povo saiu do Egito. Presta atenção. Havia 3 dias que o povo havia saído do Egito e eles estavam no deserto, já a caminho da terra prometida. Somente 3 dias. A Bíblia diz no capítulo 14 que veio a palavra de Deus a Moisés e diz para ele: ei, Moisés, manda teu povo acampar-se entre Migdol e Peirote, perto do mar, de frente ao mar, perto de Baal-Zefon, porque eu endurecerei o coração de Faraó, para que vos persiga, para que meu nome seja glorificado no Egito, no Faraó, e todos saberão que eu sou o Senhor. Veja só, irmãos, 3 dias que aquele povo tinha saído do Egito. Deus coloca aquele povo numa prova. Um povo que durante 400 anos, preste atenção, 400 anos, estavam escravizados no Egito, trabalhando somente para comer. Trabalhavam de sol a sol somente para comer, escravo. Deus tira eles do Egito. 3 dias depois, Deus coloca aquele povo numa prova para ver se eles iam glorificar ou para ver se eles iam adorar. Você sabia que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, não me lembro mais se é Filipenses 2, 29, 2, 31, coisa assim. Está escrito assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graça. Se a situação está boa, graças a Deus. Se a situação está difícil, graças a Deus. Se eu estou trabalhando, graças a Deus. Se eu estou desempregado, graças a Deus. Se lá em casa tenho que comer, graças a Deus. Se não tem, graças a Deus. Em tudo nós temos que dar graça. Deus gosta quando nós agradecemos, nós damos graça pela nossa vida, pelo que nós temos, até pelo aquilo que está faltando. E Deus, 3 dias depois que o povo sai do Egito, coloca aquele povo numa prova para ver se eles iam adorar ou eles iam glorificar. A Bíblia diz que quando aquele povo saiu do Egito, irmão, durante o dia existia uma coluna de nuvem que fazia sombra para aquele povo. E durante a noite existia uma coluna de fogo que aquecia aquele povo. Então, a Bíblia, Deus fala com Moisés, mandou o povo acampar entre Migdol e Peirote, de frente ao mar, perto de Baal-Zefon. O que é Migdol, o que é Peirote, o que é mar, o que é Baal-Zefon? Vou explicar para vocês. Migdol era um beco sem saída. De um lado, tinha Peirote de um lado e de outro. O que é Peirote? Montanhas de pedra intransponíveis. Eles entravam num beco sem saída. De um lado, montanha de pedra, do outro, montanha de pedra. Na frente tinha o Mar Vermelho e do outro lado, Baal-Zefon. O que era Baal-Zefon? Baal-Zefon era uma tribo de pessoas canibais que comiam gente. Ou seja, eles estavam ali encurralados. Se eles fossem para a direita, era pedra. Para a esquerda, pedra. Para frente, tinha o Mar Vermelho. Se eles fossem para o outro lado, para a direita, eles caíam na tribo de canibais. Aí eles ficaram encurralados. Porque Deus falou com Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó, para que vos persiga, para que meu nome seja glorificado em todo o Egito, no Faraó, e todos saberão que eu sou o Senhor. Irmão, irmão, olha como que Deus é, irmãos. Tem hora que Deus nos coloca na prova. Deus nos coloca na prova para ver se nós vamos murmurar ou se nós vamos adorar. Deus nos coloca na prova para depois nos tirar da prova para o nome dele ser glorificado, irmãos. O ano passado, eu acho que eu já falei isso no outro lado, dia 16 de abril de 2025, um porcelanato caiu aqui no meu pulso, cortou minha artéria radial. Tive 2 paradas cardiorrespiratórias, quase morri. Deus me colocou naquela prova. Mas hoje eu posso dizer que o nome dele foi glorificado, que ele me colocou na minha prova. Eu tive 2 paradas cardíacas, mas eu estou de pé para a honra e glória de Cristo.
Porque Deus nos coloca na prova para o nome dele ser glorificado depois, irmão. Para virar testemunho. Falar, olha, eu passei por isso, mas Deus estava comigo. Eu passei por situação difícil, mas Deus me tirou dela. Vocês estão entendendo? E a Bíblia vai dizer então que não sabia significado. Amém, glória a Deus. Então preste atenção. A Bíblia vai dizer que quando Deus manda Moisés acampar com esse povo nesse lugar, a Bíblia diz que ele endureceu o coração de Faraó. O Faraó veio juntamente com o seu exército, perseguiu o povo de Deus, os hebreus. Quando os hebreus que estavam naquele beco sem saída, de frente ao mar, pedra de um lado, pedra do outro, olhava para trás, via o Faraó, começou a murmurar. A Bíblia diz que uns falavam, ei Moisés, por que você não deixou nós no Egito? Para que você trouxe nós para morrer no deserto? Ei Moisés, será que no Egito não tinha sepulcro suficiente para que nós morrêssemos lá? Olha a situação que você nos colocou. Olha para vocês verem, irmãos. Um povo que durante 400 anos estava escravizado. Na primeira prova que Deus coloca, eles começam a murmurar. Na primeira prova que Deus coloca, eles começam em vez de adorar, eles começam a murmurar. Meu amigo peregrino está entrando aí, ó. Seja bem-vindo, queridão. Mas a Bíblia diz no livro de Êxodo 14, versículo 14, olha o que Moisés vai dizer para ele. O Senhor pelejará por vós, mas vós calareis. Versículo 3, Moisés vai dizer para ele, ei, não preocupem vocês, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês o verão. Aí no 14 ele entra dizendo, porque o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Irmãos, olha o que Deus está falando. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Toma posse dessa palavra, você que está vendo essa live, irmãos. Sabe aquela pessoa no seu trabalho que você já falou consigo mesmo, com algumas pessoas, eu vou sair de lá quando aquela pessoa está pegando demais no meu pé. Eu vou sair de lá, aquela pessoa está com inveja de mim. Eu vou sair daquele emprego porque aquela pessoa está fazendo de tudo para acabar comigo lá. Deus está mandando de você, está dizendo para ti, ó, o Senhor pelejará por você, você apenas cale. Não bata a boca com aquela pessoa no seu emprego, não. Deixa Deus trabalhar. Provérbios capítulo 16, versículo 3, entrega teus planos nas mãos do Senhor e os seus pensamentos serão estabelecidos. Você não precisa bater boca com ninguém, só apenas entrega nas mãos de Deus, porque é o Deus que vai pelejar por você. Eu mesmo na nossa casa, com palavras que nos entristecem. Sabe aquela pessoa da sua casa, do seu familiar, do seu convívio, que levanta contra a tua vida? Não bate boca não. Não bata a boca não, o Senhor pelejará por você, mas você, ó, calareis, apenas coloca nas mãos de Deus. Bater boca, dar discórdia, e Deus não é Deus de confusão, irmão. Ah, pastor, mas na minha igreja tem uma panelinha de irmãs lá, que elas falam da minha roupa, elas falam isso, fazem... Irmã, Deus está dizendo que o Senhor pelejará por vós, mas você, ó, calareis. A Ângela está falando, eu já entreguei aquela pessoa e nem falo mais, nem respondo. Exatamente, quem peleja por nós é Deus, nós temos que calar. Nós temos que calar. Calar com aquela pessoa, porque nós temos que falar direto para ele. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Tudo que pediu o Pai em secreto, ele te dará publicamente. O que ele te dará publicamente? Aqueles que levantaram com a tua vida, vai ter que aplaudir a sua vitória. Eles vão ter que ver que Deus trabalhou por você, que Deus pelejou por você, que enquanto você estava chorando, derramando lágrimas e ela levantando contra a tua vida, Deus estava trabalhando, e hoje elas que estão chorando de ver o que Deus fez na tua vida. Oh, glória! Deus está falando com alguém aqui nessa tarde, irmãos. Deus, nessa noite, já são 18h20, o Senhor pelejará por você. Mas você, ó, cala. Não bata a boca. Não discuta. Ah, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Mas Deus está dizendo, eu pelejarei por você e você calará. É, irmão, é forte. Quem trabalha para nós é Deus. Quem faz o milagre acontecer é Deus. Você bater boca com aquela pessoa só vai piorar a sua situação.
Se você bater boca com ela, a situação fica cada vez pior, você vai perder o emprego. Se você bater boca com ele vai sair de casa. Se você bater boca com ela vai te largar. Se você bater boca com seu filho, ele vai para as drogas, ele vai para o mundão, ele vai para a Cracolândia. Se você bater boca com teu marido, ele vai para o boteco beber. Então, ó, o Senhor pelejará por você, mas você calará. Quem está pegando esse manto aí, irmão? Quem está pegando essa palavra? Quem está recebendo ela? Eu estou falando o que eu li, mas Deus está usando a minha boca para dizer para ti, para de bater boca. Ah, aquela vizinha e tal. Ei, Deus está dizendo, o Senhor pelejará por você. Mas é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai pelejar. Deixa eu te falar para você um segredo que talvez você não saiba. Deus nunca perdeu uma peleja. Ele nunca entrou numa batalha para perder. Todas as suas batalhas, todas as pelejas que ele entrou, ele deu vitória. Você lembra do passado? Quando os hebreus, quando eles estavam no deserto, que eles chegaram na terra prometida, quando eles atravessaram o Jordão, todas as cidades que eles iam invadir, eles levavam a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Aonde a presença de Deus chegava, a vitória era certa, porque Deus não perde peleja, Deus não perde batalha. Você que está perdendo, batendo boca com aquela pessoa, você que está perdendo, discutindo com o esposo, com a esposa, com o filho, você que está perdendo, discutindo com o vizinho, com o colega de trabalho, ei, o Senhor pelejará por vós, mas você cala. Deixa Deus trabalhar. Senhor, pastor, mas está difícil. Ei, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado por Deus. Se a tua vitória ainda não chegou, é porque Deus ainda não pelejou em teu favor, mas vai chegar, porque em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a seguir, vai dizer que há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir, há tempo de plantar, mas também há tempo de colher, irmão. Amém, é Alzanira. Então, irmãos, o tempo de Deus vai chegar. E quando ele entrar na peleja, talvez até agora você só está perdendo. Até agora você só está, como diz o outro, se desvanecendo. Mas na hora que ele falar, agora eu entro nessa peleja, agora eu entro nessa batalha, agora eu vou pelejar por essa pessoa, acabou, a vitória é sua. Oh, glória! Tudo tem sua hora exata, você. Então, irmãos, Moisés olha para aquele povo, no versículo 13, e diz, não preocupe com os egípcios que vocês veem hoje. Vocês não verão, nunca mais. Versículo 14, e o Senhor pelejará por vós, mas vós calareis. Ou seja, o Senhor vai pelejar por vocês, mas vocês parem de murmurar, parem de indagar a Deus, parem de reclamar com Deus, deixa Ele trabalhar. E a Bíblia diz que a coluna de fogo que estava diante daquele povo, passou para trás daquele povo, segurando o exército de Faraó. Então Deus falou para Moisés, por que clama a mim? Estenda teu cajado. E a Bíblia diz que Moisés estendeu o cajado sobre o mar. Veio um vento oriental e abriu o mar em duas partes. E o povo de Israel passou a pé enxuto. Oh, glória! Você sabe o que é um vento oriental, irmão? É aquilo que vem de lá para cá. O mar não abriu daqui para lá. O mar abriu de lá para cá. O mar veio abrindo. Quando chegou nos hebreus aqui que estavam lá de cá, ele veio abrindo de lá para cá. Quando chegou neles, eles passaram a pé enxuto, irmãos. Olha como que Deus, irmãos, como que Deus trabalha ao contrário da lógica. O mar poderia abrir daqui para lá, mas ele abriu de lá para cá, para mostrar para os hebreus que a forma dele trabalhar é diferente. E a Bíblia diz que os hebreus entraram no mar. Olha que forte isso aqui. Os hebreus entraram a pé enxuto no mar. Quando eles estavam bem adiante, Deus permitiu que a coluna de fogo saísse da presença daquele povo e os soldados egípcios entraram no mar. Oh, glória! Só que a Bíblia vai dizer que as rodas de seus carros emperraram. Os cavalos tentavam puxar os carros, mas as rodas não rodavam. Eles ficaram agarrados. A tempo de um soldado dizer, nós não podemos contra o Deus dos hebreus. Está escrito aqui, vamos ler, irmãos. Eu adoro Bíblia, irmãos. Eu adoro ler Bíblia. Vamos ver o que está escrito aqui. Assim, oh, glória. Vamos lá, versículo 27.
14, 27, vamos ler. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar rompeu de manhã e retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele. O Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros do exército de Faraó e os que haviam seguido no mar. Nem menos deles escapando. Não é aqui que eu queria, não. Aqui, ó, versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, criou o alvoroço no acampamento dos egípcios, emperrou a roda dos carros dos egípcios, fazendo com que eles não andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Olha aqui, irmãos, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Versículo 25. Tá vendo, irmãos? Os egípcios foram obrigados a dizer que tinha que fugir do Deus dos hebreus, porque o Deus dos hebreus estava lutando por eles contra o Egito. É desta forma, irmão. Eu e você, nós passamos certa situação difícil. No trabalho, não tem uma hora que nós somos humilhados, perseguidos. Em casa, na escola, na igreja. Porque hoje, dentro das igrejas, infelizmente, existe um ciúme, uma briga por conta de posição. Mas o Senhor está dizendo: o Senhor pelejará por vós, mas vós calareis. O Senhor vai pelejar por você. Na hora que você imaginar não tem mais jeito, Ele entra na peleja, te dá a vitória e o nome dele será glorificado. Amém, irmãos? Você que tomou posse dessa palavra nessa noite, deixa aí seu amém em nome de Jesus. Quero ver quem tomou posse, quem entendeu essa palavra. Eu comecei lá em Gênesis 12, até chegar aqui para vocês entenderem a mensagem. Você que entendeu a mensagem, você que tomou posse dessa mensagem, deixa aí seu amém, deixa eu ver. A Ângela foi a primeira, ó. Regina Célio, Maria das Graças, amém. Uzer, Jojo Vinu, amém. Olha, graças a Deus, irmãos. A mensagem, muitos, aleluia, glória a Deus, socorro. Vocês entenderam, vocês pegaram, receberam a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu fui chamado para pregar a Bíblia. Eu não fui chamado para enganar ninguém. Eu não fui chamado para chegar aqui e falar: irmãos, eu sou um profeta e Deus está mandando você semear na vida do profeta. Não, isso é mentira. Eu estou aqui para pregar a Bíblia para você, irmãos. Essa palavra foi pregada aqui nessa tarde. O Senhor pelejará por vós, mas vós calareis. Eu tenho certeza que Deus falou com pessoas aqui. Deus não ia colocar uma mensagem no meu coração à toa, não, irmãos. Deus não iria colocar uma mensagem no meu coração à toa, não, irmãos. Oh, glória. Deus seja sempre louvado. Deus te abençoe, irmão. Continue sempre com essa humildade. Amém, Regina. Eu serei assim, irmão. Até o dia que Deus me chamar dessa terra, eu continuarei assim. Eu jamais vou me vender. Amém. Vou falar para muito bem explicada para nossos corações, entendimento. Amém. Glória a Deus. Amém, Ângela. Eu jamais vou mudar o meu jeito de pregar a palavra. Amém. E aí, prega a palavra, não fala da vida alheia. Amém, Uza. Eu jamais vou mudar meu jeito de pregar a palavra, porque Deus me chamou para ensinar, para pregar o evangelho, boas novas de salvação. Deus não mandou eu aqui para mentir para pessoas, para enganar pessoas, para tomar dinheiro das pessoas. Igual nessa plataforma tem muitos aí mentindo, dizendo que Deus falou para você semear na vida dele, que Deus falou que é para você fazer um voto, um propósito de dinheiro com ele. Mentira, irmão. Você pega a palavra gostosa para a gente ouvir e aprender. Amém. Amém, use. Deus usa cada vez mais e mais. Irmãos, essa é a minha forma de pregar. Eu prego simplicidade, não sei falar palavras bonitas, eu falo do jeito que eu sei falar, mas o Espírito Santo é que conduz a pregação. O mais importante é eu saber, amém, usa, é que tem pessoas aí que ouviu a palavra nessa tarde e que Deus falou com eles. Amém, meus queridos? Irmãos, como eu sempre faço, que vocês sabem, depois que eu prego a palavra, eu gosto de abrir um espaço aqui agora para perguntas. Você tem um canal, só um minutinho, você tem canal na outra plataforma que fique salvo os vídeos, quero ouvir mais.
Ô, Marcelo, eu tenho um canal no YouTube. Eu posto muito vídeo de pregação lá, sabe? Lá eu tenho sim. Você pode procurar, pr.carlosbraga. É meu canal no YouTube. Foi a pregação mais linda que já ouvi sobre Moisés. Parabéns. Obrigado, Dino. Eu que fico agradecido. Irmãos, como eu sempre faço aqui, eu já terminei a pregação. Agora vamos abrir um espaço aqui, não para abrir janelinha, mas quem quiser fazer pergunta. Quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, pastor Carlos Braga. Isso, é isso mesmo. Lá tem várias pregações minhas lá, viu, irmão? Pregações nas igrejas. E se você for ver lá, você vai ver que o jeito que eu prego aqui, eu prego na igreja. Aqui não, eu não sou aqueles pastores corrompidos que aqui pregam uma coisa, chega na igreja porque está recebendo oferta e prega outra. Não. É pelo contrário, eu nem cobro nada para pregar nas igrejas. Até combustível do meu carro eu ponho do meu dinheiro. Porque eu prego o que Deus manda. Ô Lucas, o que está acontecendo contigo, irmão? Fala para mim. Amém, queridão. Lá tem mensagem, muitas mensagens lindas lá que você ouvir. Eu quero trazer segunda-feira que vem, irmãos. Vou estar pregando aqui às 16h30 de novo. Eu vou trazer uma mensagem que ela está no meu YouTube. Ela se chama... Ela está no livro de João, capítulo 21. A terceira aparição de Jesus na praia. Eu não gosto de dar tema em pregação, mas eu acho que lá eu dei o nome do tema lá, Deus prepara... Como é que é essa? Deus prepara... Eu não lembro mais não, mas é uma pregação forte, palavras verdadeiras, que Deus abençoe sempre. Obrigado, Manuel. Vou encontrar... Amém. Irmãos, se você não encontrar, ô Marcelo, me chama no direct que depois que eu vou entrar lá e pego o link e te envio. Aí pelo link você entra lá. Se tivesse como enviar o link aqui nas minhas lives, era bom que aí o pessoal podia me seguir lá, né? Boa noite, Andresa Pontes, tudo bem? Então, irmãos, agora chegou a hora. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, tirar dúvida. Tipo assim, pastor, eu escutei uma pregação na igreja, assim, assado, o pastor falou isso, o que é? Eu posso... Pode fazer qualquer dúvida. Irmãos, esse Lucas aqui tá pedindo oração. Não quero perder segunda-feira. Amém, Dino. Vamos orar pro Lucas aqui? Ô, Lucas, você está pedindo oração para a tua vida, é claro. Em qual área de sua vida você quer oração? Fala comigo que eu vou orar para você agora. E depois eu vou responder as perguntas aqui. Fala para mim, meu querido. Saúde, amém. Irmãos, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, amém? Então nós temos que ter fé, também tem que ter obra. O irmão está pedindo oração pela sua saúde. Vamos unir a minha fé com a de vocês aqui, vamos fazer oração por ele? Obrigado, Marcelo. Não sei qual que é o problema dele. Não sei qual é o problema. Você não consegue copiar o link lá, Marcelo, e colocar aqui para mim, não? Não sei qual que é o problema da saúde dele, mas o meu Deus sabe. E eu creio que Deus vai entrar nessa peleja agora. Lucas, o Senhor pelejará por você, mas você cala, viu? O que eu preguei aqui hoje. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo, em o nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, o nome que está acima de todos os nomes, eu peço a Ti agora, toma nas Tuas mãos a vida do Lucas Germano, Pai, a vida dele, da família e da casa dele, ó Pai. Neste momento também eu quero colocar nas Tuas mãos a vida de cada pessoa presente nesta live, cada família por ela representada, e a vida de cada pessoa que passou por essa live. Pai querido, não conheço o Lucas, mas o Senhor é o Deus que conhece, que sonda corações. O Senhor sabe, ó Pai, qual é o problema, o que ele precisa nessa tarde, nesta noite, na verdade, Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus que toca no sangue, nos ossos, na carne, nos nervos, do alto da cabeça à planta dos pés, eu te peço agora, vai tocando, Senhor. Deus querido, toda raiz de enfermidade, seja ela física ou espiritual, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, vai jogando por terra agora, vai quebrando agora, Pai. Deus vai desfazendo no mundo espiritual toda obra contrária feita contra a vida deste homem. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toca na saúde dele, ó Pai. Toca em cada órgão interno deste corpo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aonde houver uma enfermidade, ó Pai. Onde houver uma enfermidade, agora eu te peço, Pai, joga ela por terra. Joga ela por terra, mata esta enfermidade agora. Senhor amado, a sua palavra foi pregada nesta tarde, que o Senhor colocou o povo hebreu, ó Pai, numa situação, ó Pai, para que seu nome fosse glorificado. Então, em nome de Jesus Cristo, debaixo desta palavra que foi ministrada nessa tarde, eu peço a Ti, cura
este homem. Entra nesta peleja agora, Pai, para que seu nome seja glorificado, para que todos possam saber que o Senhor é o Deus que cura, o Jeová Rafá, o Deus que cura, Pai. Deus, eu estou profetizando cura na vida dele, eu estou profetizando paz na vida dele, eu estou profetizando alegria na vida dele, Pai. Todo mal, toda enfermidade, seja física ou espiritual, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo agora. Caia por terra, para que o nome de Deus seja glorificado em nome de Jesus. Amém, meu querido? Toma posse da sua vitória. Eu creio na sua cura, irmão. Não sei o que é o seu problema, não sei o que você tem, mas o meu Deus sabe. E meu Deus já entrou nessa peleja e a vitória é sua em nome de Jesus. Amém, meu querido? Irmãos, toma posse, viu, Lucas? Toma posse e depois você vai voltar aqui na live para dar o testemunho. Não para engrandecer a mim. João Batista escreveu no seu livro de João, capítulo 3, versículo: convém que eu diminua e que ele cresça, mas a glória de Deus. A paz do meu pastor. Tem bom ligar para mim? Não entendi aqui. Darcílio Romão. A paz do meu pastor. Tem cartão bom para ligar? Não entendi o que você escreveu aí, Darcílio. Que assim seja, eu recebo essa oração, amém. Irmãos, alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Qualquer coisa que vocês perguntam, se eu souber responder dentro da Bíblia, irmão, eu terei a maior humildade do mundo em falar. Se eu não souber, eu também serei humilde o suficiente em dizer, não, isso eu não sei. Alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, estou aqui. Porque se ninguém tiver nenhuma pergunta, aí eu vou encerrar a live. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra falou até comigo hoje, vocês acreditam? Essa palavra de Moisés falou até comigo hoje. Joana, você que gosta muito de fazer pergunta, filha, hoje não tem nenhuma pergunta, não? Livros, para mim, livros, amém, meu querido. Ô, Darcílio, não estou conseguindo. Sim, é difícil copiar o link e colocar aqui, né, irmão? Ô, Darcílio, quais os dias de live? Meus dias de live, certo, é segunda e quarta-feira, às 16h30 da tarde. Durante a semana, deixa eu explicar a vocês o porquê que eu faço segunda e quarta. Porque a minha esposa, ela trabalha terça, quinta e sexta em casa. Estou até na cadeira dela aqui, ó. Ela trabalha com home office. E segunda e quarta ela trabalha na empresa. Então esses dias eu faço live porque eu não atrapalho ela. Se eu estiver fazendo live aqui e ela trabalhando, ela trabalha com telefone e tal, eu atrapalho ela. Mas tem vezes que dá para me fazer. Mas segunda e quarta é certo, viu? O dia da semana que der para me fazer, que ela estiver aqui, eu entro aí. Já fiz mais cedo, amém. O irmão aí perguntou se eu tenho livro para indicar. Ô irmão, você acredita que eu não sou de ler livro, cara? Eu gosto mais de ler Bíblia. Mas livro não leio, não. Eu tenho muitos livros. Eu tenho ali um que chama A História dos Hebreus. Esse livro é bom. Ele é grossão assim, ó. Ele é muito bom. Eu tenho um livro ali que chama Todos os personagens bíblicos de A a Z, que fala de todos os personagens da Bíblia, quem eles eram, de quem era filho, é bom também. Mas eu não leio, não. Eu comprei tudo, mas eu gosto de ler isso aqui, Bíblia, palavra. Porque livro, geralmente, irmãos, tem quem agarra com muito livro, acaba esquecendo da Bíblia. Entendeu? E eu prefiro Bíblia. Amém? Irmão, então ninguém tem nenhuma palavra para fazer, não. O povo hebreu é o mesmo. Judeus, Edmilson Bahia. Ô Edmilson, boa tarde. Ô Edmilson, judeu, hebreu e israelita. Vou explicar a você o que é israelita, judeu e hebreu. O judeu, ele é israelita. O hebreu também é israelita. Israelita é todos aqueles que vieram de Israel. Quem era Israel? Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Jacó chamava-se Jacó. A Bíblia diz que ele lutou com Deus no Val de Jaboque. E Deus falou, qual é teu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Vai estar a partir de hoje, seu nome será Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Então, todo israelita é filho de Jacó, filho de Israel, ok? Judeu é todo israelita que veio da tribo de Judá. Que Jacó teve 12 filhos, cada um representa uma tribo de Israel, certo? Os judeus vieram da tribo de Judá, mas eram israelitas. E os hebreus eram os israelitas. Primeiro eles eram hebreus porque a língua que eles falavam era hebraica. Judeu é israelita e é hebreu. Hebreu porque fala o hebraico, judeu porque veio da tribo de Judá, Israel porque israelita porque é de Israel. Entendeu?
Aí, irmãos, olha, obrigado, hein, Marcelo. Esse link aí, ó, que o Marcelo colocou aí, é do meu canal do YouTube. Eu tenho poucas pessoas me seguindo lá. Quem sabe vocês me seguem lá, até para aumentar o número de pessoas do meu canal, porque eu preciso de 1000 pessoas para começar a fazer live no YouTube. Se Deus abençoar que eu conseguir essas 1000 pessoas, eu começo a fazer live lá também. Aí eu já tenho um número maior, né, de pessoas para assistir, para compartilhar, né? Amém? Obrigado, viu, Marcelo? Deus te abençoe ricamente. Eu fico feliz por você ter gostado da minha mensagem de hoje, meu irmão. Eu tô com uma espinha interna aqui, mas tá doendo, viu, gente? Glória a Deus. Quem puder me seguir lá no YouTube, é só clicar no link aí, vai ser direcionado diretamente e passa a me seguir lá. Amém? Irmãos, já que não tem nenhuma pergunta, ninguém quer tirar nenhuma dúvida, eu vou encerrar a live. A primeira vez que eu participei, mas gostei muito da palavra. Que Deus abençoe. Obrigado. Deus te abençoe também. E todos aqueles que estiverem me seguindo, e que algumas pessoas vi que estão me seguindo, eu vou seguir de volta, tá? Preciso ouvir a palavra de verdade. Obrigado. Marcelo, não, quem sou eu para julgar alguém, né, irmão? Mas nessa plataforma aqui mesmo, meu nome é Carlos Braga. Como tá no YouTube? Ô, Rosana, no YouTube tá pr.carlosbraga, mas o Marcelo já colocou o link aí, ó, Marcelo César, é só clicar no link. Ô, Marcelo, mas igual eu tava falando, quem sou eu para julgar as pessoas? Mas tem muitos aqui nessas plataformas aqui que pregam somente mensagem que fala de exaltação, porque eles gostam de mensagem de prosperidade, para tentar tirar dinheiro das pessoas, né? Eu jamais faço isso. Eu prego a palavra em agradecimento que Deus faz e fez na minha vida e ainda vai fazer. Não prego palavra para ganhar dinheiro. Essas lives que eu faço, não peço de jeito nenhum. Não peço de jeito nenhum tipo de... Ô, irmãos, eu cliquei no negócio aqui sem querer, irmão. Eu não peço de jeito nenhum tipo de... Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Amém. Eu não peço nenhum tipo de presentinho, essas coisas. Eu prego a palavra de Deus. Tem as pessoas que entram tribuladas aí dizendo que a gente está pregando heresia, mas não é heresia. Eu prego Bíblia. E eles que aprenderam com seus pastores, e aprenderam com seus pastores a Bíblia da forma deles, então eles não querem ver a verdade, como a Bíblia mesmo diz, né? Que o pior cego é aquele que não quer ver. Quando eu falo de dízimo, uns brigam comigo e tal, mas eu tenho amparo bíblico para mostrar para todos que dízimo não era dinheiro, que a Bíblia fala claramente que dízimo não era para o brasileiro, para o americano, nem para o chinês, nem para o europeu. A Bíblia era somente para o povo de Israel, o dízimo, perdão. Eu mostro para eles que o dízimo era recolhido anualmente e não por mês, e eles não aceitam. Então, paciência, né? Pior cego é aquele que não quer ver. Se não quer ver, o que eu posso fazer? Não é verdade? Irmãos, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, e eu peço a Deus que derrame bênçãos sem medida sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada. Se o dia de amanhã for da vontade de Deus, que vocês estejam aí, que Deus abençoe o dia de amanhã, e eu torço, peço a Deus, oro, para que Deus derrame a cada dia bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, que vocês tenham entendimento da palavra a cada dia, para que vocês não possam ser enganados por muitos mentirosos aí, amém? Hoje eu tenho dificuldade em frequentar a igreja, muita heresia. Verdade, Marcelo. Infelizmente. Irmãos, ó, um abraço aí, um beijo no coração do seu amigo Carlos Braga. Segunda-feira nós estaremos de volta às 16h30, amém? Grande abraço. Mais uma vez, obrigada. Tá aí o link. Valeu, queridão. Deus abençoe.